Povo de Deus, a paz do Senhor, Thales Vilas aqui, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E esse vídeo aqui está simplesmente muito interessante, porque aqui você vai aprender 3 princípios para você descobrir o texto perfeito para você pregar. Nós sabemos que um grande desafio ministerial que todo pregador enfrenta é escolher o texto certo, o texto ideal para usar na pregação. Eu, por exemplo, já passei horas e muitas vezes dias buscando, tentando garimpar qual era o texto correto para eu pregar em determinada ocasião que haviam me convidado. E eu tenho certeza que com esses 3 princípios que eu vou passar para você aqui, você conseguirá com muito mais facilidade descobrir o texto certo para você pregar. Já gostou do tema desse vídeo? Então me mostra isso deixando o seu gostei aqui bem abaixo e também se inscreva nesse canal. É só você clicar no botão vermelho aqui logo abaixo, é gratuito e você virá fazer parte dessa comunidade de pregadores e pregadoras apaixonados pela palavra de Deus, além de me ajudar a fazer essa comunidade crescer cada dia mais e garantir que os próximos conteúdos aparecerão em primeira mão para você, recomendados pelo YouTube. E olha, se você leva o seu ministério a sério e quer realmente aprender a pregar de forma séria, sermões impactantes, pregar com desenvoltura, sem timidez, conheça o meu treinamento, Seja um Pregador Treinando Vocacionados. Um treinamento com quase 500 alunos, onde lá dentro eu vou te pegar pela mão e te ensinar passo a passo a pregar a palavra do Senhor, começando do zero e indo até o avançado. Chegou a hora de você aprender de uma vez por todas a pregar a palavra do Senhor como você nunca imaginou. Ficou interessado? Então, clica no primeiro link aqui da descrição ou no primeiro link do comentário fixado. Vai lá, conheça, tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida e no seu ministério. Então, sem mais demoras, vamos para o vídeo e vamos aprender aqui 3 princípios para você escolher o texto perfeito para você pregar. Sem mais demoras, vamos lá! E em primeiro lugar, um primeiro princípio para você escolher o texto perfeito na hora de pregar é o seguinte: esse texto falou com você? É isso mesmo. Uma pergunta fundamental que deve ser feita é: esse texto que eu quero usar para exortar e edificar aos outros, em primeiro lugar, falou comigo? Exortou a mim, pregador, em primeiro lugar? Me edificou? A gente sabe que todo pregador, ele primeiro deve pregar para si e adequar a sua vida à pregação que ele irá ministrar, antes dele pregar aos outros e chamar os outros ao arrependimento. Então isso aqui é um princípio fundamental. Quando você lê a palavra de Deus, vai acontecer de certos textos falarem mais ao seu coração do que outros textos. Vai acontecer do seu coração se inflamar lendo, por exemplo, um verso de Salmos, ou um salmo completo, ou um trecho da carta de Paulo. Vai acontecer de muitas vezes você está lendo a palavra de Deus e os seus olhos marejarem, se encherem de lágrimas ao ler sobre um milagre que Jesus realizou. Opa, esse daí é um forte texto que você pode usar na sua pregação. Aquele texto que primeiro impactou você, falou com você e mudou a sua história. Já aconteceu muito isso comigo e eu sempre procuro pregar a palavra de Deus naquele texto que primeiro impactou o meu próprio coração. Então esse é o primeiro princípio para você, pregador iniciante, quando você for pregar. Quer escolher o texto certo para você pregar? É aquele texto que falou profundamente ao seu coração. Deu para entender? Então, sem mais demoras, vamos conhecer o segundo princípio. E em segundo lugar, um segundo princípio aqui para você que tem dificuldades em achar um texto certo para pregar na ocasião em que você foi convidado. É o seguinte: esse texto foi bem interpretado? Essa é uma segunda pergunta e um segundo princípio que você deve ter em mente. Esse texto que primeiro falou com você, ele foi bem interpretado por você? Você precisa dedicar tempo a esse texto, você precisa ler, reler, você precisa conhecer o contexto do que aquela mensagem está tratando, do que aquele profeta, aquele apóstolo, aquele historiador está escrevendo, ok? Você precisa consultar comentários bíblicos e se aprofundar no texto que falou ao seu coração.
Não basta somente o emocional. Ah, esse texto falou comigo, eu vou pregar nesse texto aqui. Não, porque aquele texto pode ter falado ao seu coração, mas você pode não ter a capacidade de passar aos outros a mensagem que falou com você. É onde entra a importância da interpretação. E eu tenho aqui muitos vídeos, tá, no canal, te ensinando a interpretar bem o texto. Inclusive, eu tenho aqui no canal gratuitamente um mini curso de 3 aulas te ensinando passo a passo a interpretar a palavra de Deus. Você já viu esse mini curso? Ainda não? Então eu vou deixar ele como vídeo recomendado no final para você continuar aprendendo, tá? Então você precisa interpretar bem o texto que falou com você, para te dar capacidade e condição de explicar esse texto a outros. Quando esse texto for bem interpretado e você dominar a mensagem desse texto, aí sim você está mais um passo aí para pregar esse texto para a igreja e edificar vidas e salvar almas para a glória do Senhor. Este então é o segundo princípio e sem mais demoras vamos conhecer o nosso terceiro princípio. E em terceiro lugar, um terceiro princípio que eu quero passar para você que deseja escolher o texto perfeito na hora de pregar é o seguinte: faça a seguinte pergunta: esse texto, ele é prático para os dias de hoje? É isso mesmo, nós devemos lembrar sempre de que a palavra de Deus possui textos, versículos, capítulos, histórias que são práticas para os dias de hoje e que devem ser vividos nos dias de hoje, mas traz também textos, versículos que são culturais, que eram próprios para aquela época. Então fica essa pergunta: esse texto que falou com você e que foi bem interpretado, ele tem lições práticas para os ouvintes hoje? Porque, olha só, um dos papéis mais importantes do pregador é a aplicação da pregação. Se eu pego um texto bíblico e eu explico apenas o que aconteceu no passado, eu não preguei. Falta ainda a aplicação. Os ouvintes ainda ficam com a dúvida: tá bom, mas o que esse texto quer falar para mim ou dizer para mim nos dias de hoje? É aí onde entra o seu papel como pregador. Você precisa tirar o texto lá de trás, de 2000 anos, 3000 anos, e fazê-lo atual para hoje. Isso só vai acontecer se esse texto possuir lições práticas para os seus ouvintes. Vou te dar um exemplo que eu já dei aqui no canal em vídeos passados muitas vezes. A gente ouve muita pregação sendo baseada no relato de 1 Samuel capítulo 17, quando Davi ele vence Golias, jogando lá uma pedra na testa de Golias e derrubando ele. Bom, se eu apenas explico o texto, irmãos, porque Davi foi, pegou pedras e rodou a pedra na sua funda e a pedra foi na testa do gigante e derrubou o gigante. Tá bom, se eu sou um espectador dessa mensagem, eu vou me perguntar: tá, mas e aí? O que isso tem a ver comigo? No que isso me ajuda nos problemas que eu estou enfrentando hoje? É aí onde vai entrar a aplicação e a importância de você extrair do texto que você vai pregar lições práticas. E como seria uma lição bem prática baseada em 1 Samuel capítulo 17? Eu explicaria o texto para eles, explicaria o que Davi fez e como ele derrubou o gigante, e aí eu tiraria o texto de 3000 anos atrás e o faria atual para agora, para hoje, dizendo o seguinte: da mesma forma, irmãos, que Deus abençoou Davi, capacitou Davi a derrubar o gigante Golias que atormentava Israel, Deus também vai te dar autoridade, vai te dar vitória contra esse gigante do desemprego, contra esse gigante da crise conjugal, contra esse gigante do problema com os filhos, e você vai cantar o hino da vitória. Olha que bênção, olha como eu fiz o texto atual para você. Deu para entender? Então, esse é o terceiro princípio. Você precisa extrair do texto lições práticas para os ouvintes hoje. Tirar o texto lá de trás, criar uma ponte entre dois mundos e aplicar esse texto diretamente à vida daquele que te ouve. Então, vamos recapitular? Você precisa então de um texto que falou com você, você precisa de um texto que foi bem interpretado e você precisa de um texto que possua, em terceiro lugar, lições práticas. Coloque em prática esses 3 princípios e nunca te faltará texto para pregar. Então é isso, povo de Deus, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje e essas foram as nossas 3 dicas, os 3 princípios para você descobrir o texto perfeito na hora de pregar.
Você gostou desse vídeo? Abençoou sua vida? Então agora é sua vez de me abençoar, deixando o seu gostei aqui bem abaixo. E não apenas isso, verifica aí se você é um inscrito no canal. E caso você não seja, já se inscreve clicando aqui no botão vermelho, logo abaixo, é gratuito. E você virá fazer parte dessa comunidade de homens, mulheres, jovens, adolescentes e até mesmo crianças que têm aprendido dia após dia a pregar a palavra de Deus. Além de me ajudar a fazer essa comunidade crescer e garantir que os próximos vídeos aparecerão para você em primeira mão. E não esqueça, tá? Se você quer aprender muito mais e se aprofundar com muito mais detalhes, eu tenho um treinamento chamado Seja um Pregador Treinando Vocacionados. Um treinamento com quase 500 alunos, onde lá dentro eu vou te pegar pela mão e te ensinar passo a passo a pregar a palavra do Senhor. Um treinamento completo. Você vai ser tremendamente abençoado lá. Ficou interessado? Então, clica no primeiro link aqui da descrição ou no primeiro link aqui embaixo no comentário fixado. Vai lá, conheça, vai ser um divisor de águas na sua vida e no seu ministério. E para você que chegou até aqui, tenho duas indicações para você. Vou deixar aqui uma playlist, na verdade é um mini curso gratuito para você aprender a pregar. Tá? Eu selecionei meus melhores vídeos, os tops vídeos sobre pregação e coloquei nessa playlist aqui. Maratona essa playlist se você quer aprender a pregar a palavra de Deus ou foi convidado para pregar e não sabe o que fazer. E uma segunda sugestão, vou deixar aqui para você o meu mini curso Como Interpretar a Bíblia. Se você tem dificuldade em interpretar a Bíblia, clica aqui e já assista. Eu vou ficando por aqui e agradeço de coração a sua companhia. E te aguardo no próximo vídeo, hein? Deus te abençoe e te use poderosamente. Um grande abraço. Tchau!